Pessoal, nós vamos resolver o exercício 2.13 do livro, tá? Para resolver esse exercício é bom vocês verem antes a videoaula sobre potencial escalar elétrico, que eu coloquei lá no cigarro, tá bom? Então diz o seguinte, dada a equação, primeira equação de Maxwell, rotacional de H igual a J mais dd dt, ele pede assim no item A, obtenha a equação da continuidade elétrica. A gente já fez isso em aula, tá? Mas vou fazer aqui novamente. Basta a gente usar divergente dos dois lados, divergente de rotacional de H divergente de J mais divergente da parcial de D em relação ao tempo. Do lado de cá, divergente rotacional é nulo. Desse lado a gente tem divergente de J. Operadores lineares, a derivação em relação ao espaço divergente em relação ao tempo, eu posso passar a derivada para fora. E aí fica divergente de D. Da última equação de Maxwell, eu posso passar o divergente de J para o outro lado. Deixo o divergente de J aqui, ou passo para o outro lado e deixo divergente de D é igual a ρ, a última equação de Maxwell, né? Certo? Divergente de D é igual a ρ, passo para o outro lado. Menos negativo, né? Ele pede no item B para particularizar para o caso estático. No caso estático, simplesmente a derivada em relação ao tempo é igual a zero. Isso aqui a gente já viu em aula, né, pessoal? Aqui seria o caso de um capacitor, fluxo do J numa superfície fechada é nulo, ou seja, a corrente que entra é igual a corrente que sai. No caso de um capacitor, se a gente passasse assim, um volume, né, exatamente no meio do dielétrico, no condutor que entra no capacitor, numa das placas, num lado a gente teria a corrente entrando e no outro carga se acumulando, né? No caso geral de circuitos, por exemplo, se a gente fizer uma superfície fechada, usar o teorema da divergência aqui, igual se a gente fez em aula, né? Com o B também, com a indução magnética também, com o teorema da divergência, a gente percebe que o fluxo desse vetor é zero numa superfície fechada, né? Que envolve volume. A gente viu isso em aula também. Ou seja, as correntes que entram são iguais às correntes que saem, né? É a lei de Kirchhoff dos nós, né? Certo? Depois ele pede o seguinte: considere que em um meio homogêneo, com condutividade sigma, demonstre que podemos definir o potencial escalar elétrico V, do qual deriva o campo elétrico E. Ele está perguntando o seguinte: demonstre que a gente pode fazer isso aqui, ó, E igual a menos gradiente de V, certo? Note, usando essa equação aqui, considerando o caso estático, tá? Considerando o caso estático, a gente viu que na equação, na aula sobre potencial escalar elétrico, eu usei a equação divergente de D igual a ρ. Aí a gente obteve a equação de Poisson. Se o ρ for zero, no caso que não ter cargas, divergente de D igual a zero. A gente obtém a equação de Laplace. Note que aqui é a mesma coisa, estão vendo? Aqui um caso sem cargas, né? E aqui o caso da conservação da corrente elétrica, da continuidade, né? A equação da continuidade da corrente elétrica para o caso estático. Né? Note que é a mesma equação. O J é sigma E, né? E o D aqui é epsilon E. E aqui o J, essa aqui, o J é sigma E.
que quer dizer isso? Significa o seguinte, a gente pode usar a definição do potencial escalar nas placas de um capacitor, por exemplo, calcular o campo elétrico E, usando a equação de Poisson ou a equação de Laplace, ou calcular o campo elétrico num condutor, porque num condutor com condutividade sigma, também a equação fica igual, simplesmente onde tem epsilon e aparece sigma e. O caso aqui desse exercício, ele usou um condutor, né? Tá? Bom, mas por que a gente pode usar isso aqui igual a menos gradiente de V? Certo? Bom, nesse caso, ele está querendo dizer o seguinte, olha só. Se eu aplicar na equação rotacional de E igual a menos dB dt, como é caso estático, né? Porque está dizendo que é o caso estático, B não tem derivada em relação ao tempo, então isso aqui é igual a zero. Certo? Bom, se eu aplicar rotacional menos o gradiente de V, ou seja, se eu disser que o E é menos um gradiente, certo? Será que dá zero? Claro, porque o rotacional de gradiente é uma propriedade matemática, vai dar zero sempre. Então, realmente, nesses casos estáticos, nos casos estáticos, né, eu posso usar essa definição. É só isso que ele está querendo pedir aí nesse item C, certo? Bom, depois ele pede assim, ó, adote a hipótese que o campo elétrico E se desenvolve unicamente na direção AX. Né? Utilizando a lei de Ohm, J igual a sigma E, então isso aqui também é chamado de lei de Ohm local, né? J igual a sigma E. Aplique o potencial V na equação da continuidade elétrica, nessa aqui, né? Obtendo a mesma expressão em função de V, particularizando-a para um meio homogêneo e unidimensional. Na verdade, aqui ele vai encontrar o que a gente já encontrou na aula sobre potencial escalar. Vai encontrar a equação de Laplace, porque aqui é igual a zero, né? Mas no caso de uma dimensão, certo? Ou seja, a gente vai encontrar o parcial de V em relação a x, né? Parcial segunda de V em relação a x igual a zero, certo? Nós vamos fazer aqui, ó. Então, eu vou dizer que o campo elétrico ele tem somente uma direção. Então, o campo elétrico E, como ele está pedindo, é um EXI, certo? Bom, se eu usar a noção de gradiente, E igual a menos gradiente de V, ou seja, menos nabla V. Mas se o campo elétrico tem só componente em x, então eu posso fazer assim, ó, menos parcial em relação a xi, né? Aplicado a V, certo? Então o campo elétrico ele vai ser menos parcial de V em relação a xi, né? Só vai ter a primeira componente, né? Então a derivada do potencial escalar em relação ao x vai dar a primeira componente do campo elétrico, certo? Agora tem que aplicar essa definição do potencial escalar, do campo elétrico a partir do potencial escalar, na equação da continuidade elétrica, que ele pediu aqui, tá? Então tem que escrever assim, ó, divergente de J. Só que o J é sigma E. Em vez de epsilon E, que seria o caso de um dielétrico, como é condutor, sigma E, mas a mesma coisa, né? Igual a zero. Ó, divergente de J igual a zero. Isso aqui é igual a zero. Bom, divergente é nabla escalar sigma E. Como ele está pedindo aqui em uma dimensão, né? Então isso aqui só na componente, só na direção x. Por exemplo, se eu tenho um capacitor, né? E aqui o meu zero, e eu digo que o campo elétrico se desenvolve só aqui, só em x, né? O campo elétrico estaria aqui, ó. Certo? Então, o meu nabla, como é unidimensional, eu faço parcial em relação a xi, escalar, sigma. Campo elétrico.
Campo elétrico usando a definição do menos gradiente de V é isso aqui, ó, né? Menos parcial de V em relação a x e y, né? Então, estou fazendo divergente de D, que é sigma E, o divergente é nábula, escalar sigma E, e o campo elétrico usando a definição do potencial escalar. Bom, I escalar I dá 1, né? Então essa equaçãozinha aqui vai ficar parcial em relação a x menos aqui igual a zero. Como ele está dizendo que o meio é homogêneo, significa que o sigma é constante, né? Então ele pode ir para fora da derivada, né? Vai ficar menos sigma. Bom, se eu pego o zero e divido por esse termo aqui, menos sigma, vai dar zero. Então a gente chegou na equação de Laplace igualzinho a gente tinha visto na aula sobre potencial escalar, né? Só que para uma dimensão, certo? Bom, pessoal, continuando o exercício 2.13, agora vamos fazer o item E, né? Considere a aplicação. Seguinte, aplicação condutor, certo? Um condutor. Então aqui eu teria o meu eixo x, assim. X em metros, né? Aqui seria 0. E aqui 2 metros. Certo? Ele diz o seguinte, que o potencial V, nessa superfície aqui, ó, V para x igual a 0 é igual a 1 volt, certo? E o potencial aqui, ó, V para x igual a 2 é 0 volts. Bom, o campo elétrico ele vai do potencial maior para o potencial menor, né? O campo elétrico vai ficar nessa direção aqui dentro. E aqui eu tenho o sigma, né? Ele dá a seção transversal do condutor, o S. Vou chamar S do condutor, o S do fio. Ele diz que é 2 milímetros quadrados. Né? Calcule a corrente fluindo. Ele pergunta, ache a solução. Qual é a solução V de x? Certo? E qual a corrente? I. Né? Bom, a gente usando a equação de Laplace, no caso unidimensional, que a gente viu no item anterior, a gente tem esse caso aqui. Equação de Laplace para uma dimensão, né? Igual a zero, certo? Valeria para esse caso, né? A equação de base, na verdade, seria divergente de J igual a zero. A gente substituiu o J por sigma E, meio homogêneo, o E menos gradiente de V. Chegamos nessa equação aqui, que é a equação de Laplace, né? Bom, uma solução possível, como a gente já tinha visto na aula sobre potencial escalar elétrico, nesse caso, é um V de x igual a x mais b. Então, vamos supor o seguinte. Vamos substituir os valores que ele deu, olha só. Para x igual a zero, então a vezes 0 mais b, o potencial vale 1 volt, seria essa superfície aqui, né? Disso aqui a gente tira o seguinte, a vezes 0 dá 0, b igual a 1. No outro ponto aqui, o potencial para x igual a 2 metros, então x igual a 2, a vezes 2, mais b. Quanto é que vale o potencial? Vale 0, tá vendo lá? Ó? 0. Bom, o b vale 1, né? Então eu passo para o outro lado,
e eu encontro A igual a menos 1 meio. Então, a minha solução da equação seria menos 1 meio, que é o A, x mais B, que é 1. Vamos ver se está certo? Se o x é igual a zero, x igual a zero, V igual a 1. V igual a 1 volt, está certo. Se o x é igual a 2 metros, vai ficar 2 dividido por 2, a menos 1 mais 1 dá 0 volts. Tá certo, né? Bom, quanto que dá o campo elétrico? Né? Para a gente chegar na equação de Laplace, essa daqui, a gente usou a definição do E igual a menos gradiente de V. Né? Em uma dimensão, E igual a menos gradiente de V. Né? Como só tem uma componente, vai ficar menos parcial de V em relação a x e. Né? Então, o campo elétrico vai ser igual a menos a derivada do V em relação a x. Dá menos 1 meio. Né? Derivada do V em relação a x. Isso aqui dá zero e aqui dá menos 1 meio. E, bom, com o menos, né, que veio aqui da definição do gradiente, né, e a derivada do V, o campo elétrico deu mais 1 meio. Ou seja, o campo elétrico é positivo na direção I. Então o campo elétrico é para cá, ó. Certo? Claro, ele vai empurrar a corrente elétrica, os elétrons para cá, né? Note que esse problema, se fosse um capacitor com uma permissividade epsilon, seria igualzinho. A gente pararia aqui, calcularia somente o campo elétrico, como eu fiz aqui. Mas como ele não está num isolante, está num condutor, ele está empurrando os elétrons, a gente pode calcular a corrente que circula por aqui. Certo? Esse resultado aqui está certo, a gente pode conferir. Ó. Aqui tem 1 volt, aqui tem 0. Então a diferença de potencial é 1 volt. Dividido por 2 metros, 1 sobre 2, meio volt por metro. Meio volt por metro, que é quanto a gente achou. Beleza? Bom, agora a corrente elétrica é muito simples. Se a gente fizer o J, olha só, o J vai estar para cá também, né? J é sigma E. Né? Como o J e o E estão na mesma direção, a gente pode deixar em módulo, então, né? J igual a sigma E. E a corrente? A corrente é a integral de J ds. Mas nesse caso aqui, se eu considerar aqui o campo elétrico constante ao longo da seção transversal, já que ele só varia em x, né? Não varia na direção y, né? Nem em z, certo? Ele é constante ao longo da seção transversal, o J também. Então, para eu achar o I, basta multiplicar o J pela seção do fio. Então, o I é o J vezes a seção do condutor. Bom, o J é sigma E a seção do condutor é SF. Então, quanto é que vai dar a corrente? Vai dar o sigma, que ele deve ter dado no enunciado do problema, 10/7. Vezes o campo elétrico, que é 1 meio, vai dar o J, né? Que é ampere por metro quadrado. Agora eu tenho que multiplicar pela seção transversal. O problema é que a seção transversal que ele deu, o S, é 2 centímetros, 2 milímetros quadrados, né? Então, 1 milímetro é 10 na menos 3 metros. 1 milímetro ao quadrado é 10 na menos 6 metros ao quadrado. Então isso aqui fica 2 vezes 10 na menos 6 metros quadrados. Tem que ser em metros quadrados, né? Então, sigma E dá o J vezes a seção do condutor vai dar corrente. Então vai dar 2 vezes 10 na menos 6. Certo? Bom, 2 com 2 corta, né? Vai dar 10 amperes. A corrente que flui pelo condutor, né? A corrente que está fluindo pelo condutor. Bom, pessoal, obrigado.